O ser e o saber. É necessário compreender a labor que estamos realizando sobre nós mesmos na gnosis. Antes de tudo, se necessita, pois, fazer consciência do que é o saber esotérico gnóstico, iniciático, e o que é a compreensão. Obviamente, só do ser e do saber devidamente unificados, surge a chama da compreensão criadora. Se tomássemos, diríamos, uma pessoa comum e corrente, uma pessoa dessas ignorante para fazer dela algo melhor, por onde haveríamos de começar? Em primeiro ponto de vista, encontraríamos que essa pessoa não sabe nada. Em segundo ponto, descobriríamos que o ser dessa pessoa não tem nenhum desenvolvimento íntimo. Então necessitamos ver o duplo aspecto de cada um, se é que se quer fazer uma boa labor. Haveríamos de começar pelo ser, pois esta pessoa estaria cheia de ira, cheia de ódios, de rancores, de invejas, etc., etc. Como faríamos para que essa pessoa fosse melhor? Se necessitaria muita paciência, não? Haveria que despertar-lhe o anelo de ser melhor, só depois poderia ser-lhe impartido o conhecimento gnóstico, a sabedoria, o saber. Assim, pois, ser e saber são diferentes. Alguém pode ter muita sabedoria, pode saber, por exemplo, fabricar automóveis, pode conhecer a medicina, a jurisprudência, ou poderia ter estudado realmente em diversas escolas de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista, e possuir uma grande erudição. Não se sabe, mas poderia suceder que essa pessoa tivesse uma moral muito baixa. Eu tenho conhecido indivíduos afiliados a tais ou quais organizações de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista, com uma ética ou uma moral, diríamos, muito baixa, demasiado baixa. Assim, pois, ser e saber são distintos, completamente diferentes, e isto é algo que nós devemos tratar de compreender cabalmente. Inquestionavelmente, o mais importante para nós os gnósticos é o ser. De que serviria possuir uma grande erudição se não temos desenvolvido o ser interno, e possuímos, diríamos, defeitos horripilantes? De nada serviria isso, certo? Alguém que tem estudado muitas obras pseudo-esotéricas, e no entanto é capaz de roubar, é capaz de fornicar, de adulterar, mas obviamente pode saber muita yoga, pode ter lido muita teosofia, de que serve isso? O mais importante é o ser. Agora, ser e saber são muito relativos, existem distintos graus de saber. Há pessoas que podem saber mais, por exemplo em questão de medicina que outras, há técnicos que sabem mais em matéria automobilística que outros, há astrônomos mais eruditos que outros, isso é muito relativo. E quanto ao ser, também é muito relativo, uns têm mais desenvolvido o ser que outros, não há dúvida de que o ser, por exemplo, de um santo, está mais desenvolvido que o de um perverso. Há distintos níveis do ser assim, pois, também isso é relativo. No entanto, ser e saber, como disse, são distintos. De alguém que tem conhecimentos, por exemplo em matéria de cosmografia, diríamos que o que conhece é verdadeiro ou é falso. De alguém que tem um conhecimento grande em geografia, poderíamos dizer que seu conhecimento está exato ou equivocado. Mas em questões do ser, não cabe isso de verdadeiro e falso, equivocado ou exato, mas bom ou mau, fulano de tal é um bom homem, cicrano é um mau homem. E se é muito erudito e muito sábio, mas é um sujeito mau, se diz dele que é uma má pessoa, mas se é um sujeito bom, se diz dele que é boa gente. Assim, pois, isso é diferente, os termos para designar pois ao ser ou para designar ao conhecimento são diferentes. Na gnosis se necessita, pois, um equilíbrio muito especial, se necessita, para entrar nestes estudos e nestes trabalhos em que nós estamos, ter alcançado o nível aquele que se chama, o do bom dono de casa. Resulta interessante, nos evangelhos, isto do bom dono de casa, é algo que nos convida à reflexão. Sabemos que o bom dono de casa, pois, poderia converter-se em algo melhor se aspira ou se anela, mas se não tem anelo espiritual nenhum, obviamente se converte, diríamos, em um fariseu que há de evoluir no tempo, de maneira que do bom dono de casa pode sair um iniciado ou um fariseu. Em todo caso, para entrar nestes estudos esotérico-gnósticos, se necessita ter chegado ao nível do bom dono de casa. Um tipo lunático, por exemplo, caprichoso, lunático, difícil, não é precisamente um elemento que possa servir para estes estudos em que nós estamos, um sujeito que não cumpre com seus deveres de lar, que é mau pai, má esposa ou mau esposo,
que trata mal o cônjuge, seja este homem ou mulher, ou que abandona seu lar por tal ou qual motivo, inquestionavelmente não é um bom dono de casa. Claro, no que eu estou dizendo cabem certas exceções muito justas, mas falo no simples estilo geral, porque de nada serviria ser um bom dono de casa se a mulher, pois, lhe é infiel, como se diz vulgarmente, não? Se lhe põe seus bons chifres, não? Alguém por aí saiu com uma piada muito simpática que dizia, pois, o matrimônio não é o chifre da abundância, mas sim a abundância de chifres. Em tudo isso, ainda que pareça piada, há muito de certo, de nada serviria, pois, que o homem fosse muito fiel e a mulher lhe põe os chifres, ou vice-versa também. Em todo caso, se necessita ser um bom dono de casa, uma pessoa decente, equilibrada, antes de poder entrar no sendeiro da gnosis. Eu conheci um sujeito 20, não importa quem, que estava dedicado de pleno a esta classe de estudos esotéricos, praticava a meditação diariamente, era vegetariano insuportável, de quando em quando se comia um pedacinho de carne, como coisa rara, queria chegar ao Pai e assim o manifestava, quando conheceu o grande arcano, porque nós temos divulgado esse ensino, se interessou muito pelo tantrismo, e se bem em um princípio praticou, pois, trabalhou com sua esposa sacerdotisa na nona esfera, já. Depois, trabalhava com quanta mulher se atravessava no caminho. Como não estou citando nomes nem sobrenomes, obviamente não estou murmurando de ninguém, estou mencionando a senha mas não o santo, não é importante. O que sim quero continuar dizendo-lhes, é que aquele bom homem, de um fanatismo sequer estranho, era vegetariano, sabia, não ignorava que tinha que dissolver os distintos elementos inumanos que constituem o ego, mas maltratava sua esposa e seus filhos. Estes sofriam o indizível. Aquele bom homem, pois, era milionário, imensamente rico, mas desafortunadamente, na casa abundava certa miséria. A infeliz mulher não tinha nem sequer dinheiro disponível, nem como para vestir-se, mas ele tinha desejos de chegar ao Pai. Praticava, isso sim, o Sahaja Maituna com quanta mulher se atravessava, mas era muito bonito e queria chegar ao Pai. Defendia o amor, como base de tudo que é, tem sido e será, mas açoitava seus filhos, horrivelmente. Em alguma ocasião comprei eu 2 passarinhos, por aí um vendedor de aves que passava perto me os ofereceu e eu os comprei. Não os comprei com a intenção de mantê-los encerrados toda a vida em suas celas, não, os comprei com a intenção de ensiná-los a voar, porque já tinham perdido pois, essa habilidade, e depois de que já soubessem, pô-los em liberdade. Durante alguns dias soltei-os da gaiola, dentro do apartamento onde vivia, e estes voavam deliciosamente aí. Eu sentia-me muito feliz vendo aquelas avezinhas, não aguardava senão a que tivessem prática para poder-lhes já abrir as janelas e que se fossem, pois o voo era muito torpe ainda. Um dia desses tantos, aquele bom homem, comovido daquelas aves, chegou a mim dizendo-me: venho pedir-te compaixão por essas criaturas que tens encerradas nessa gaiola, prisioneiras sem ter cometido nenhum delito, a pedir-te que as soltes em liberdade. Minha resposta: as comprei para isso, para soltá-las em liberdade, se as comprei a um vendedor de aves. Agora te pergunto, por que não fazes o mesmo, se por aí passam tantos que vendem pássaros? O homem guardou silêncio, nunca vi realmente que ele houvesse advogado por essas aves. Era imensamente rico, e nunca faltavam realmente por ali vendedores de pássaros, era fácil comprar uma gaiola e pôr em liberdade as aves, mas ele somente se fixava em meu erro. Bom, ao fim, um dia qualquer, não importa qual, já as avezinhas estavam prontas, abri a janela para que se fossem, partiram elas naturalmente, jamais voltaram, já as tinha treinado no voo e puderam ir-se felizes. Que alívio! Parece que meu amigo se sentiu muito aliviado por ter posto essas aves em liberdade, mas jamais vi que ele fizesse o mesmo. Tantos vendedores de pássaros que há pelas ruas do Distrito Federal, tantos que passavam por aquela casa, nunca ouvi comprar uns pássaros desses, mas ele aspirava a chegar ao Pai e trabalhava em muitos exercícios esotéricos, etc., etc. Bom, qualquer dia desses tantos, morreu, pois, o pai de sua esposa, isto é, seu sogro, claro, deixou a sua esposa, pois, modesta fortuna. De imediato exigiu a sua mulher lhe entregasse tudo o que ela tinha recebido como herança, que se o entregasse a ele, alegou, pois, que ele era seu marido, e ele era o que deveria ter esse capital em seu poder,
algumas belas terras, um rancho muito belo, etc, etc. Naturalmente, a pobre mulher reagiu um pouco, pensou para si, se este homem é um ogro, que esperança posso ter nele? E se me tira o que me tem deixado meu pai, então, que farei o dia em que ele me arroje da casa com os pés? E definitivamente, resolveu oferecer-lhe tão só uma modesta soma, por aí uns 50.000 ou 100.000 pesos, nada mais, como para tê-lo contente. Claro que por aquela época, 50.000 ou 100.000 pesos era algo terrível. Lembram vocês que há uns quantos anos havia um dito que dizia, não há general que resista um canhonaço de 50.000 pesos? Era verdade, não? Bom, o homem enfureceu-se contra a infeliz mulher, e claro, exigiu-lhe que assinasse o divórcio. Como ela não quisesse divorciar-se, então lhe disse, bom, se você não se divorcia, se não aceita o divórcio, pois, vamos ter que ir ante. Bom, esses tribunais onde brigam questão de litígios, não me lembro agora seu nome, se divorciou. Seus filhos, inquestionavelmente, tiveram que passar muitos sofrimentos, e ao fim, a infeliz mulher foi-se para sua terra. O que creem vocês? Mas ele era de uma atitude muito mística, inefável, somente me falava das coisas divinas, do sendeiro que queria percorrer, do amor que sentia por seu pai que está em segredo. Desafortunadamente, sua filhinha por um lado, seus filhinhos por outro, sua pobre mulher corrida porque não lhe entregou a fortuna. Mas ele era um santo, queria seguir por essa senda puríssima que leva à autorrealização íntima, praticava a meditação 3 ou 4 horas diárias, magia sexual, isso sim, com quem se apresentava, mas ele seguia sendo um santo. Bom, se disse isto, não citei nomes nem sobrenomes, por isso não estou murmurando, se citasse nomes e sobrenomes estaria metendo o pé, mas não estou citando nomes nem sobrenomes. Então lhes repito, estou fazendo o relato, mostrando as senhas, mas não o santo. A crua realidade dos fatos é que este homem não era o bom dono de casa, quando não se é o bom dono de casa, é claro, não se está preparado tampouco para meter-se no sendeiro do fio da navalha. Por aí o encontrei algum dia desses tantos, perguntou-me sobre o esoterismo, sobre a gnosis, o ocultismo, sobre todas estas coisas. Disse-lhe, pois, homem, já se me esqueceu, já nem me lembro destas coisas, as conferências que ditava, isso era por lá, em outros tempos, já nem me lembro, agora estou dedicado à política. Conclusão, pois, simplesmente o cortei como se diz cruamente, não? Convenci-me de que não era um bom dono de casa e que por isso não serviria jamais para estes estudos esotéricos. Se fiz este relato, é com o objeto de que vocês compreendam que o embasamento destes estudos começa por ter alcançado o nível do bom dono de casa, bom esposo, bom pai, bom irmão, bom amigo, o homem que vê por seu lar, a mulher que vê pelo seu, enfim, e se não é casada a mulher, pois bom, será a boa filha, a boa irmã, a mulher de lar. E se é um homem e não é casado, será pelo menos o bom homem que vê pelos seus, ou por seus familiares, e se não os tem, pois então cumprirá com os deveres que existem para com toda a humanidade em geral. Mas em geral, se um não alcançou o nível do bom dono de casa, não serve para estes estudos, tem que ser uma pessoa decente, que não seja lunática, uma pessoa equilibrada, etc. Ora bem, obviamente que há algo também muito interessante. É isso que se chama o centro magnético. Algumas pessoas possuem esse centro magnético, outras pessoas não o possuem. Por o comum, quando um sente atração por estes estudos, é porque tem o centro magnético estabelecido em sua psique, senão, não sentirá atração nenhuma. Lembro como nasceu em mim a atração por estes estudos. Claro, eu mudei de corpo, digo a vocês, sinceramente, à vontade. Eu me meti neste corpo à vontade, deixei o passado corpo à vontade, e tomei este à vontade, mas senti, em minha presente existência, essa pontada, como se diz, pelos estudos esotérico-gnósticos. Quando ainda era uma criança, por aí de uns 8 anos, fui ao campo. E em contato com a grande natureza, contemplando um amanhecer, senti uma palpitação terrível, e chegou a doer meu coração, o anelo pelas coisas divinas, e vi a mim mesmo completo. Nesses instantes, ao ler um livro sagrado sentem o anelo de saber algo mais e por um instante, parece que se vissem a si mesmos, têm esse centro de consciência.
Se vocês alguma vez têm sentido essa pontada, saberão o que lhes estou dizendo. De maneira que é muito importante isso de ter um centro de gravidade, um centro magnético formado, porque devido a isso, venham a esta classe de estudos. Sim, meus queridos irmãos, que o que nós queremos é, antes de tudo, chegar à unidade da vida livre em seu movimento. Desgraçadamente, dentro de cada um de nós, dentro de cada pessoa há muitas pessoas, não gozamos de uma verdadeira individualidade sagrada, mas em certos momentos de suprema dor, sentimos que no fundo temos uma individualidade sagrada. Desgraçadamente lhes digo, somos muitos, isto é, cada um de nós é muita gente, é legião. Bom, o que queremos é alcançar a unidade da vida, integrar-nos, converter-nos em indivíduos sagrados, e isso é possível trabalhando sobre nós mesmos, eliminando nossos próprios erros psicológicos. Se o logramos, convertemo-nos em indivíduos sagrados. A diferença entre pessoa e pessoa está nos distintos níveis do ser. Quanto mais perto se esteja da individualidade sagrada, pois se está, naturalmente, mais exaltado, quanto mais longe se encontre um de sua própria individualidade sagrada, pois possui um nível de ser mais baixo. O conhecimento que aqui nesta sala, neste templo estamos impartindo aos irmãos, estou seguro de que não será assimilado por todos de forma absolutamente igual, cada qual o assimilará de acordo com o nível do ser em que se encontra. Uns o compreenderão mais, outros menos, é impossível que todos o compreendam ou assimilem de forma igual. Assim, pois, meus queridos irmãos, como queira que o tempo nos aperta, e que ele é o pior carrasco que temos, concluiremos dizendo que somente unindo o ser e o saber se chega à compreensão verdadeira, e que só com compreensão verdadeira podemos trabalhar sobre nós mesmos para passar a um nível de ser, ou a outros níveis de ser mais elevados. Necessitamos fazer-nos íntegros, unitotais, e isso somente é possível subindo por distintos degraus que formam os níveis do ser. Ao escutar, pois, esta palestra, não esqueçam a necessidade de ser, antes de tudo, pessoas equilibradas, não lunáticas, nem tampouco maus donos de casa. O sendeiro começa em casa, e se as condições que temos em casa são nefastas, pois tanto melhor para nós, quer dizer que o ginásio é superior. Quando um vive em função do trabalho esotérico e para o trabalho esotérico, obviamente enquanto mais duro seja o ginásio, tanto melhor. Até aqui, meus queridos irmãos, porque como já lhes disse o tempo nos aperta. Vamos fazer nosso rito.